Estamos no radar econômico, excepcionalmente nesse mês de junho, nas manhãs TCM, hoje 14 de junho de 2024. O santo do dia é Santo Eliseu, o profeta. Santo Eliseu era um rico proprietário de terras, natural de Abel-Malte, sucessor de Elias, o maior dramaturgo dos profetas do Antigo Testamento. Porém, não deixou nada por escrito. Embora tenha fortemente pronunciado a salvação para todos os homens, Eliseu faleceu em 790 a.C. A economia da semana, o que podemos dizer é que a Bolsa de Valores do Brasil, de São Paulo, a B3, continua caindo. E eu tenho um relatório oficial do Valor Econômico como fonte, dizendo que de todas as bolsas de valores do mundo, a brasileira foi a que caiu mais. Até ontem, dia 13 de junho, ela caiu 10,1% no ano de 2024. Em contrapartida, também tem no Valor Econômico das principais economias mundiais, o real só se desvalorizou menos do que peso argentino e o iene japonês. O iene japonês desvalorizou-se 10,16% de janeiro até 13 de junho. E o peso argentino, 10,8%. E o nosso real brasileiro desvalorizou-se 9,61%. Portanto, é a terceira moeda que mais se desvalorizou durante esses 5 meses e dias do mês de junho. No sinal de que o arcabouço fiscal traçado pelo governo Lula não venha assegurando a economia brasileira, quer nos investimentos estrangeiros, que sempre proporcionaram à B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, a entrada de recursos em dólar, em euro, fazendo com que a quantidade rodasse em torno de 20, 25 bilhões de reais por dia em investimentos. Quarta-feira, dia 12, a Bolsa fechou abaixo de 120 mil pontos pela primeira vez em 7 meses e o dólar fechou na quarta-feira a R$ 5,40, numa cotação muito alta em relação à moeda brasileira, dando uma expectativa negativa com relação ao arcabouço fiscal e às linhas mestras do governo brasileiro. Tivemos nesta semana alguns atropelos, como o leilão que foi anulado para comprar arroz para atender demanda com a catástrofe que houve no Rio Grande do Sul. O governo proporcionou um leilão, foram compradas mais de 200 mil toneladas de arroz e depois, novamente, o governo torna sem efeito. Já no Congresso Nacional, o que se viu foi o contrário. Foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolvendo ao governo federal uma medida provisória que traçava linhas sobre o PIS e o COFINS, que já tinha sido remetida pela segunda vez pelo governo Lula. E o presidente da Casa, pela inconstitucionalidade da matéria, retornou ao Executivo e nem jogou para apreciação das comissões legislativas e do plenário da Casa. Novas derrotas significativas para o governo federal, para o Executivo. Isso fez com que a moeda subisse, a cotação do dólar, a desconfiança nesse arcabouço fiscal do Executivo também fez com que os ativos fossem listados em preços de queda na Bolsa de Valores e a moeda americana crescendo. É a maior valorização do dólar desde o dia 3 de janeiro de 2023, que foi o primeiro dia do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, portanto, não vem correspondendo à expectativa do seu governo em relação a esse arcabouço fiscal e está aí estampada as pesquisas de todas as matizes dizendo que o governo é reprovado nas principais cidades do país. A balança comercial do Rio Grande do Norte registrou, entre janeiro e maio de 2024, o melhor desempenho desde 2018. O saldo da variação entre exportações e importações foi de 249 milhões de dólares, o que representa uma alta de 160% em relação ao montante registrado no mesmo período do ano passado, quando o superávit foi de apenas 96 milhões de dólares. Entre janeiro e maio de 2024, segundo dados oficiais do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, as exportações potiguares somaram 456 milhões de dólares, ultrapassando com folga os 246 milhões de 2023. Já as importações atingiram 206 milhões de dólares, superando os 150 milhões e 500 mil dólares do ano passado. O secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, Silvio Torquato, comemorou os resultados
nas operações comerciais potiguares. Ele aponta para a recuperação e o fortalecimento de áreas estratégicas, como o petróleo principalmente, a partir da recuperação das operações petrolíferas nos campos offshores. Somente em maio deste ano, os óleos combustíveis representaram 54% das vendas do mercado ao exterior. Pela primeira vez, o Banco Central registrou a realização de mais de 400 milhões de operações pelo Pix no intervalo de 48 horas. Os dados são do movimento de quinta-feira, dia 6, e sexta-feira, dia 7, semana passada. Apenas no dia 7, o volume diário de transações feitas pelo Pix, que é o sistema instantâneo de transferência de recursos, 206 milhões de operações em um único dia. O nível máximo anterior registrado era 5 de abril deste ano de 2024, com 201 milhões de transações. Os números são mais uma demonstração da importância do Pix para a promoção da inclusão financeira, a inovação da concorrência e da prestação de serviços de pagamentos no Brasil. O Banco Central está de parabéns pela adoção do Pix. O dólar abriu a semana em alta e firma no mercado do câmbio, em dia de fortalecimento da moeda americana. No exterior, no avanço das taxas de 13 anos de longos, após o resultado expressivo da operação de emprego nos Estados Unidos da América, divulgada em maio, na sexta-feira, dia 7. Investidores adotaram uma postura mais cautelosa à espera dos sinais do Federal Reserve, que vieram na quarta-feira, dia 12 de junho agora, mantendo a taxa média do Federal Reserve dos Estados Unidos até a próxima reunião de 5,25% a 5,5%. Há uma possibilidade de na próxima reunião haver um corte de 0,25% ou no máximo 0,5% da taxa referencial americana. No Brasil, é uma expectativa geral de que o Banco Central na próxima semana reunir-se-á no dia 18 e 19 e fixará a mesma taxa atual, 10,25%, a taxa Selic do Banco Central do Brasil. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial do Brasil, subiu 0,46% em maio, apontando para uma aceleração em relação à alta de 0,38% apurada em abril. O resultado veio acima do consenso do mercado, que esperava 0,40%, segundo pesquisa do Broadcast, que é um jornal especializado em economia dentro do estado de São Paulo. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, na última quarta-feira, dia 11, o IPCA acumula uma alta de 2,27% nos primeiros 5 meses do ano. A inflação segue dentro da meta do Banco Central para 2024 de 3%. O indicador acelerou a alta acumulada em 12 meses, até maio, de 3,93 agora. Antes era 3,69 no mês anterior. O número também veio acima das expectativas, que apontavam para uma desaceleração de 3,87%. A pressão do governo para apresentar medidas de equilíbrio fiscal pelo lado das despesas, após ter se dedicado por 1 ano e meio à busca por mais receitas, levou o Ministério da Fazenda a se movimentar em torno de propor alterações nas regras orçamentárias para a saúde e educação, de forma a aproximar o crescimento dessas despesas à lógica do arcabouço fiscal, que limita o conjunto de gastos federais a uma alta real de até 2,5% no ano. Segundo o Ministério e o jornal A Folha de São Paulo, um integrante da equipe econômica aponta que o crescimento real dos pisos passaria a ser limitado aos mesmos 2,5% previsto no arcabouço. Estão em análise também alterações das regras de certos benefícios previdenciários, como o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, que passariam a ser desvinculados do salário mínimo, além da pasta comandada por Fernando Haddad. O Ministério do Planejamento, comandado por Simone Tebet, está estudando iniciativas a serem apresentadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Esta semana foi turbulenta para o governo federal. Pressa com o Congresso, que não está esperando a dinâmica do Executivo, e o próprio governo se desintegrando. Enquanto isso, no país de Mossoró, que é belo e é nosso,
estamos vivendo o Mossoró Cidade Junina. A Prefeitura Municipal organizou com esmero, com competência, o movimento de Mossoró Cidade Junina e não só no pingo da meio-dia, no dia 1º de junho, com a abertura oficial dessa programação junina, já tão tradicional e tão querida em todo o Brasil de Mossoró, estamos tendo agora Chuva de Bala no País de Mossoró, que é uma reedição da grande defesa de Mossoró com relação ao bando de Lampião, em 1927, e já se vão quase 100 anos. Mas a luta, a bravura do povo moçoroense está retratada no patamar da Igreja de São Vicente, para que os visitantes, os turistas do Brasil e até de fora do Brasil que venham ver um espetáculo da resistência de Mossoró ao bando de Lampião em 13 de junho de 1927. Portanto, ontem, 13 de junho, completaram-se aí 97 anos da resistência de Mossoró ao bando de Lampião. A cidade festiva, restaurantes, hotéis, bares e as próprias avenidas engalanadas, recebendo a todos com muita projeção e fazendo com que Mossoró seja sempre nossa. A cidade irradiando para cá a grande propulsão do São João, dividindo com Campina Grande na Paraíba e Caruaru lá em Pernambuco. Mossoró de todos nós. Obrigado e até a próxima sexta-feira, na Manhã TCM, com outro Radar Econômico.